Gente, recentemente veio ao mundo a MP, a medida provisória número 936, que trata do chamado Programa Emergencial para Manutenção do Emprego e da Renda. Daniel, me explica isso aí de uma forma bem didática, de uma forma bem clara. Vou explicar. Gente, são basicamente duas situações. Essa medida provisória ela veio aí em razão dessa situação de pandemia, da recessão econômica que vem acontecendo por causa da pandemia do coronavírus. Então, para aliviar a situação, essa MP veio como uma alternativa. E como é que funciona basicamente? Duas situações podem acontecer. Na primeira situação, o empregado pode ter o seu salário reduzido em 25%, 50% ou 70%. E aí vai haver também uma redução proporcional da sua jornada de trabalho. Apenas a título de exemplo, se eu trabalho 44 horas semanais, recebendo R$2.000 por mês, o empregador pode ir lá fazer uma redução de 50% do meu salário. Nesse caso, eu vou receber apenas R$1.000 para trabalhar 22 horas semanais. Essa é a primeira situação. Essas alíquotas, esses percentuais podem ser diferentes, mas em alguns casos vai depender aí de um acordo coletivo, tá, gente? Essa é a primeira situação. A segunda situação é, eu não vou trabalhar com salário reduzido, tampouco com a jornada reduzida. Eu não vou trabalhar. O meu contrato de trabalho ele fica suspenso. E aí, em ambos os casos, tanto no caso em que há redução de jornada, com redução proporcional de salário, como de suspensão contratual, vem o governo e faz uma compensação, tá? Com um valor que é calculado com base no que eu teria direito a seguro-desemprego. Cuidado, eu não estou lhe dizendo que você tem direito ao seguro-desemprego nesses casos, não. Eu estou dizendo que você tem direito a um valor, a uma compensação paga pelo governo, que é calculada com base no seguro-desemprego. Isso tem que ficar muito claro aqui. Na primeira situação em que há redução dos salários, com a redução da jornada, essa situação só pode perdurar por até 90 dias. Beleza, gente? E na segunda situação, em que há a suspensão do contrato, isso só pode perdurar por até 60 dias. Em ambos os casos, vai haver a compensação feita pelo governo. Lembrando que essas duas hipóteses também se aplicam aos domésticos, aqueles que trabalham na residência, em prol da residência, para pessoa ou família, sem fins lucrativos, exercendo uma atividade que passe de 2 dias por semana, então também se aplica aos domésticos, aqueles que são regulamentados pela Lei Complementar 150 de 2015, tá, gente? Bom, e como é que funciona o pagamento em si? Muito simples, proporcional também. Então, no primeiro caso, aquele da redução da jornada com o salário. Se reduziu, por exemplo, em 50%, o valor que o governo vai compensar é de 50% do que eu teria direito a seguro-desemprego, tá? Ainda que eu não tenha carência para fazer jus ao seguro-desemprego em si, tá? Mas eu tenho direito a 50% do que eu teria direito ao seguro-desemprego para compensar. Claro que em alguns casos, quando o empregado recebe um valor muito alto, um salário muito alto, vai ter uma perdazinha aí, tá? E no segundo caso, quando há a suspensão contratual, o governo se compromete a pagar 100% do que eu teria direito a seguro-desemprego. Caso a empresa tenha um faturamento anual de até 4,8 bilhões de reais. Mas, Daniel, a empresa teve um faturamento bem maior do que isso. A empresa está bem, tem capital suficiente. Tudo bem. Nesse caso, não é o governo que vai arcar com 100% do valor do seguro-desemprego. A empresa vai dividir esses gastos, esses custos com o governo. A empresa vai pagar 30% do salário do empregado. E os outros 70%, o governo vai pagar a título de, como se fosse aí o valor que ele teria direito a seguro-desemprego. Tá, gente? Bom, e para finalizar aqui, você pode se perguntar, mas Daniel, esses empregados podem ser demitidos depois, logo em seguida? Não de imediato, tá, gente? A MP ela prevê aí um período de estabilidade para os trabalhadores que são atingidos pela essa medida provisória. E essa estabilidade ela é equivalente ao tempo de suspensão do contrato ou de redução da jornada com a redução do salário. Então, por exemplo, se a empresa reduzir o meu salário e minha jornada por 2 meses, o funcionário terá o emprego dele nesse período e por mais 2 meses. Está garantido aí, é uma garantia provisória de emprego, usando o termo mais técnico aqui para vocês, beleza? Espero ter esclarecido. Dê uma lida na MP, você vai consolidar esses conhecimentos. Existem outras questões que eu não falei aqui por causa do tempo, logicamente, mas eu tenho certeza que você vai aprender e vai entender tudo da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.